Após o mesmo Gênesis, capítulo adiante, que é o 3, após no caso, capítulo 3, versículo 6 também, por gentileza. Agradeço a Deus, por mais esta misericórdia como de costume, pela nossa missionária Alexandra. Obrigado, meu filho. E também a nossa missionária Alexandra por mais este voto de confiança. Mas Deus continue abençoando. Amém. Sou Wesley Hugo, da Assembleia de Deus Missionária, pastor Joacir da Silva Moreira, pastor fundador, presidente, vice-pastor Reginaldo e um dos pastores, pastor Anaías também. Estou aqui acompanhado com meu avô, que não reconhece, um grande milagre do Senhor, a minha mãe Ana e o meu primo José Armando, que é que está auxiliando ali na gravação. Amém? Deus continue sendo louvado. Creio, irmão, que senti ali no coração, não sei se eu vou falar esta parte, mas já avisando de uma vez. Meu primo está aqui de prova, na revelação que o pastor revelou a mim na terça-feira, por Amara, na Deus é Amor. O pastor falou, o irmão vai estar em um lugar, até comentei com a minha mãe, e em uma parte você vai se constranger com tal palavra, e Deus manda te falar, não é para cortar a volta, você vai na sua mente querer mudar aquela parte ali. Mas eu mando te falar, não é para cortar a volta, é para ir reto. Não é para minha exaltação, irmão, apenas já justificando, porque eu sinto que possa ser hoje, possa ser que alguns irmãos venham se magoar, pensar, não, ele viu que estou assim, sem assado, ele está jogando indireta para mim, não. O irmão conhece, sabe que eu não sou de jogar indireto, nós estamos aqui, igual o nosso diácono ali, estamos aqui para poder pregar a palavra do Senhor, não jogar indireta, porque a palavra do Senhor não é para jogar indireta, ela não é espada, não é faca, para poder matar a alma. É verdade. Mas é para pregar a palavra com a intenção de libertar, de salvar a alma e caminhar para os céus. Amém? Amém. Não sei se era tão necessário falar isso, mas creio que os irmãos vão pensar algo assim, então já para cortar o mal pela raiz, já justifico de uma vez, senão os irmãos podem ficar magoados. Não sou de fazer isso, de jogar direta, mas tudo é para uma glória do Santo Nome do Senhor. Inclusive a mensagem eu comecei a estudar ontem, e Deus sabe de todas as coisas, tudo há um propósito, amém? Gênesis capítulo 2, versículo 17. E após, capítulo 3, versículo 6. Gênesis capítulo 2, versículo 17 diz o seguinte. Em seguida peço que os irmãos venham entrar lendo 3, 6. Gênesis 2, versículo 17. Subtítulo, a formação do jardim do Éden. E o subtítulo do capítulo 3, a tentação de Eva e queda do homem. Mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comerdes, certamente morrerás. 3, versículo 6, a igreja, por gentileza. Podeis tomar o vosso assento, glorificando e bendizendo ao santo nome do Senhor. São, na verdade, palavras bem conhecidas lá nesse Antigo Testamento. Bem conhecemos a formação do Éden, quando Deus também criou e formou o homem, criou a mulher, ou seja, a criação do início do mundo. No caso aqui no capítulo 2, que acabamos de ler, já é meio caminho andado do planeta Terra, aqui no capítulo 1. Deus, no versículo 1, capítulo 1, versículo 1, no princípio Deus criou os céus e terra. E assim vai prosseguindo, do capítulo 1, versículo adiante, do 1 em diante. E Deus no primeiro dia criou isso, no segundo dia isso, no terceiro, quarto, quinto, sexto dia. E no sétimo dia ele descansou. Então, outrora, bem antes disso, há um ponto que historiadores dão uma teoria que quando diz, no princípio Deus criou os céus e a terra. Ponto. Para depois ir para o versículo 2. Historiadores dizem uma teoria que, mesmo sendo mentira ou verdade, mas faz sentido, que nesse ponto que há no versículo 1 de Gênesis capítulo 1, houve um grande tempo em que a qual vem se cumpriu Isaías capítulo 12 e também Ezequiel capítulo 28, onde vem a se expressar um pouco, não com muitos detalhes, mas nós conhecemos em histórias em que a qual vem se encaixar a palavra, uma história que vem dizer com mais detalhes acerca do que aconteceu lá nos céus, a rebelião entre Lúcifer
que queria ser maior do que Deus, os irmãos conhecem essa passagem, esta parte, que a qual queria ser mais do que Deus, cresceu ali a soberba em seu coração, e ali trouxe a terça parte dos anjos dos céus, e fez uma rebelião, e ficou bastante tempo ali. Aleluia. E aí, iniciando a ministração nessa parte, ficou bastante tempo de Deus, poderia muito bem tirar Lúcifer de lá dos céus, cresceu a soberba, a ganância, querer ser mais do que Jesus, não, vai ser lançado por terra. Não, deixou mais tempo ali. Portanto, deu tempo de ele fazer a mente da terça parte dos anjos dos céus ainda. Ou seja, creio que era Deus dando uma oportunidade para Lúcifer se arrepender estando nos céus. Mas, infelizmente, ele não aproveitou a esta oportunidade. A palavra prossegue a se dizer que a qual ele foi lançado por terra, ele e a terça parte dos anjos dos céus. E Lúcifer, que era o significado, a tradução, anjo de luz, ele se tornou, como bem sabemos, o diabo, Satanás, o próprio Satanás, e as suas legiões de demônios. E a palavra pode dizer que a qual Deus começa a criar os céus, a terra, o planeta Terra, que a qual a terra era vazia e sem forma, e ele começou a dizer que haja luz. Ele não disse que haja trevas porque a terra já era trevas, no universo, né, já havia as trevas. Ele apenas começou dizendo que haja luz, e conforme a palavra de Deus, houve-se a luz. E já havia as trevas, aí fez apenas a separação entre a luz e as trevas, e assim prosseguiu dizendo que haja isto, que haja mares, que haja terra seca, que haja separação dos mares com a terra seca. Os irmãos bem conhecem a palavra do Senhor. E assim, quando ele terminou o sexto dia de criar o planeta Terra e tudo que há nele, veio no capítulo 2, que agora ele vem dizer que ele, tendo um paraíso aqui na terra, ele cria também, ele implanta dentro do paraíso o jardim do Éden. Não havia o jardim do Éden em outrora, apenas o paraíso. Aí depois ele botou, implantou o jardim do Éden no paraíso. O que acontece? Deus começa a trazer um vapor dos céus, da terra, na verdade, né? A poeira da terra começa a um misturar com o outro. Podemos comparar e imaginar lá em Ezequiel capítulo 37, quando houve o reboliço naquele vale de ossos sequíssimos, naquele vale de ossos secos. Assim veio a perna que estava lá no outro lado, apenas o osso se juntou no seu corpo exato, e assim depois houve pele, carne e nervos. Porém o exército ainda estava no chão. Isso não vem então ao caso. Vamos prosseguindo com poucos detalhes. A palavra prossegue a se dizer que é quando Deus começa a formar o homem. Depois de ter criado, primeiro ele cria. Criar uma coisa, formar é outra. Criou, ou seja, já existe, porém existe sem forma. Aí depois de criar, começou a formar o homem. Ali fez os olhos, o nariz, a formação, né? Conforme nós somos, as orelhas, nossos detalhes do nosso corpo, do ser humano. Glória a Deus. E no capítulo 1, versículo 26, ele diz, trazendo a trindade entre si. Ele não disse, né, bem simples esse entendimento, ele não disse, eu faço o homem à minha imagem conforme a minha semelhança. Não, ele disse, façamos o homem à nossa imagem conforme a nossa semelhança. Ou seja, na hora que ele estava criando e formando o Adão, ou seja, o homem na terra, ele disse, façamos, já usando o verbo na trindade, acerca da trindade, trazendo na língua portuguesa o plural, ou seja, mais do que uma pessoa. Bem conhecemos, irmãos, já tem esse entendimento. E ele disse, façamos o homem à nossa imagem conforme a nossa semelhança. Ou seja, se olhamos para o pastor Edivaldo, se não para a memória, Edivaldo, se estiver expressando o nome dele errado, perdão, é isso mesmo? Acertei, perdão. Acertei. Olhando para o pastor Edivaldo, olhando a ele, eu nunca vi Deus, como que eu vou olhar Deus? Se eu olhar para o pastor Edivaldo, já posso imaginar Deus. Por quê? Porque o pastor Edivaldo é imagem e semelhança de Deus. Se eu olhar para qualquer um dos irmãos aqui nesta noite, eu nunca vi Deus, mas podemos ter ciência de como que ele é, de como é a sua face, de como é a sua formação, porque olhando um para o outro, podemos entender como está sendo ministrado de Gênesis capítulo 1, podemos entender e compreender que eu e você somos imagem conforme a semelhança de Deus. Oh, glória, aleluia. Se somos, trouxe, obrigado.
a parte que começamos a ministração. Aleluia. Para que se emperequitar? Para que se enfeitar se já somos imagem e semelhança de Deus? Muitos estão insatisfeitos da sua formação que tem. O meu cabelo está assim, assim, assado, vou passar a tinta nele. Vou falar igual o irmão disse, não é pregando doutrina, é pregando a palavra do Senhor. Não entenda mal. Minha orelha está assim, vou botar um enfeitezinho aqui, um pendente aqui. Meu pescoço está sem muitos detalhes, vou botar um colar. Ei, você é imagem conforme a semelhança de Deus. A palavra vai te dizer, irmão, biblicamente dizendo, não para minha exaltação, mas para exaltação ao santo nome do Senhor. No livro de Gênesis, capítulo 32, a palavra vai te dizer que Moisés sobe ao monte e ele fica dias e dias ali, demorando a descer do monte. E a palavra vai te dizer que é qual o povo de Israel diz: Moisés está demorando demais, nós adoramos a Deus e assim ouvimos a sua voz por intermédio de Moisés. Mas Moisés está demorando descer do monte. O que podemos fazer? Vamos adorar outro tipo de deuses, porque Moisés está ausente de nós. Temos ligação entre o homem e Deus por intermédio de Moisés, mas Moisés está demorando descer do monte. E sabe o que Arão diz? Aleluia, Jesus. Vamos montar um bezerro de ouro. E para não dizer que é um exemplo jogando em direta, biblicamente dizendo, Arão, na sua palavra disse, pega o seu pendente, o seu colar de ouro, os seus colares de ouro, os seus pendentes, e vamos jogar no fogo. E o que sair dali, vamos fazer como uma imagem para nós adorar. E o que sai do pendente de ouro e do colar de ouro do povo de Israel, sai o bezerro de ouro. E daí em diante o povo de Israel tira a sua adoração a Deus e começa a adorar bezerro de ouro. Meu Deus, aleluia. Vivemos no meio de uma nova geração em que a qual estão fazendo da casa do Senhor como se fosse um bloco de carnaval, como se fosse dançarino e dançarina do Faustão, como se fosse dançarino dançando samba no carnaval. Por intermédio dos seus enfeites, é a pintura daqui, é a pintura de lá, é emperequitada daqui, emperequitada de lá. Ei, aqui não é casa de carnaval não, irmão, mas aqui é a casa do Senhor. Você não é dançarino de bloco do carnaval não, mas você é imagem conforme a semelhança de Deus. Você precisa ser o templo do Espírito Santo. Aleluia, Jesus, tua palavra. A palavra prossegue a se dizer: Grande Deus, todo Deus. transforma um homem. Adão cria da poeira que vem da terra e forma a sua imagem. A sua formação prossegue a se dizer, tanto na passagem de Adão quanto já exemplado Ezequiel 37, Adão teve a sua formação do pó da terra. Veio carne, veio nervo, veio pele, de igual lá em 37 de Ezequiel, que o exército de Israel, na sua visão do profeta Ezequiel, estava só osso sequíssimo. Olha a comparação. Profetiza: poderão esses ossos reviver? Sim, Senhor. O Senhor, ou melhor, tu ó sabes, o Senhor que sabe. Se o Senhor falar que pode, pode. Se o Senhor falar que não pode, não pode. É o Senhor que manda. E ele disse, então profetiza. Profetizei como o Senhor me deu ordem. E ali veio aquele reboliço, os irmãos já bem conhecem a passagem. Veio perna de lá, perna daqui, só o osso, e começou a se juntar e veio aquele esqueleto, cada um dos esqueletos certinho. E ali veio pele, veio carne e veio nervo. Mas tinha um porém. Deus faz a formação de Adão. Gênesis. Porém Adão ainda está no chão. Deus restaura o povo de Israel, mesmo sendo apenas por enquanto na visão do profeta Ezequiel. O exército está com os seus ossos juntados a cada corpo no seu corpo, estando com pele, nervo e carne. Mas porém, o exército ainda está no chão.
sopra o fôlego de vida na narina de Adão. Aí lá no exército de Israel, no Ezequiel 37, o que é necessário para o exército se colocar de pé? A segunda profecia, que agora ele disse: eis que o Senhor me deu ordem para profetizar os 4 cantos desta terra. E quando ele profetizou, veio os 4 cantos da terra, se apoderaram do exército de Israel. E depois da segunda profecia, o povo de Israel se colocou de pé. Agora, tanto em Gênesis quanto em Ezequiel 37, acerca do exército de Israel, foi necessário a segunda profecia para o exército de Israel se colocar de pé. Em Gênesis foi necessário soprar o fôlego de vida para que Adão viesse ter fôlego de vida e se colocar de pé. Tanto o vento que veio dos 4 cantos, tanto o fôlego de vida que Deus soprou, representa a presença do Espírito Santo do Senhor. Vivemos no meio de uma nova geração, em a qual quantos estão apenas com o pó da terra, como estava Adão, e também está apenas com a primeira profecia do exército de Israel. Está com pele, está com carne, está com nervo, mas porém não teve a presença do Espírito Santo do Senhor. Está pregando, mas não tem a presença. Está louvando, mas não tem a presença. Está orando, mas não tem a presença. Está falando em mistério, mas já perdeu a presença do Espírito Santo do Senhor há muito tempo. E é como se o Senhor estivesse dizendo: ei, para de perder tempo pregando a minha palavra sem ter a minha presença. Aí vem Apocalipse capítulo 3, versículo 20. Está pregando, o Espírito Santo do lado de fora: eis que estou à porta e bato. Está rodopiando o Espírito Santo de Apocalipse capítulo 3, versículo 20. Eis que estou à porta e bato. Está entregando revelação, mas Jesus pelo lado de fora, batendo na porta de Apocalipse 3, 20, dizendo: eis que eu estou à porta e bato. Está rodando, está pulando, está sapateando, mas o Senhor está pelo lado de fora, conforme Apocalipse capítulo 3, versículo 20, dizendo: eis que eu estou à porta e bato. Se alguém não ouvir a minha voz, abrir a sua porta, entrarei em sua casa, serei com ele e ele comigo. Glória de Deus. É o Senhor dizendo: para de perder tempo sem ter a presença do Espírito Santo. Não vai sair virtude nenhuma. Glória a Deus. Quando está exercitando o seu ministério sem ter a presença, você louva, mas quem está ouvindo não sente nada. Você até prega, mas quem está ouvindo a sua pregação não sente nada de Deus. Você ora, mas a pessoa na sua oração ou na sua revelação não testifica. A sua revelação, a sua oração não bate. Meu Deus. Mas quando temos a presença é diferente. Quando temos a presença, você prega, almas são libertas. Quando você tem a presença, você louva e há almas chorando aos pés do Senhor. Quando se tem a presença, você ora e cantará e o fogo desce, algo acontece, desce virtude, acontece poder, e o Senhor opera e ouve a tua oração. Porque o que faz a diferença é a presença. O que acontece? Sopra o fôlego de vida em Adão. Quando Deus prepara Adão, ele cria, já tinha criado os animais, já tinha criado as ervas verdes, mas porém ele não permitiu chover, porque não havia homem para lavrar a terra. Não tinha regado nada ainda, não permitiu de chover. Aí criou Adão. Adão, você vai tomar conta dessas ervas. E os animais, os irmãos conhecem bem a passagem, você vai dar nome a cada um. Você está nessa responsabilidade. Aí olhou para a cara do boi, que não tinha o nome de boi, e falou: ó, você vai se chamar boi. E a sua fêmea, que é a vaca, não tinha o nome de vaca, né? Vai se chamar, você tem uma cara de vaca. Olhou para o cachorro, você tem uma cara de cachorro. O seu nome vai ser cachorro, vai se chamar cachorro. E a fêmea é cachorro. E assim sucessivamente. E Deus olhou dos altos céus
e disse: calma aí, ele foi bem, me obedeceu e deu ordem, ou melhor, deu os nomes para os animais. E cada um dos animais era um par, tinha o macho e a fêmea, cachorro e cachorra, macho e a fêmea. O boi e a vaca sempre tinha uma companheira, no caso o macho, né? Tinha uma companheira. Vou trazer uma adjuntora para ele. Aí ele traz um sono profundo em Adão. Ali tira da costela dele a mulher. E ali Adão lá na frente põe o nome dela de Eva. Mas quando se diz adjuntora, está dizendo companheira. Não foi o homem que saiu da mulher, mas foi a mulher que saiu do homem, para ser a sua adjuntora, para ser a sua parceira, para ser a sua companheira. Por isso que creio que os irmãos já ouviram alguém falando assim: Deus poderia tirar a Eva das costas de Adão para ficar lá para trás ou na frente, para tomar a sua frente, ter mais autoridade, mas não, tirou da sua costela, ou seja, para ser a sua companheira, andar lado a lado. Eita glória, aleluia, Jesus. Mas foi a Eva que saiu de Adão, e não ao contrário, Adão saiu de Eva, mas sim Eva saiu de Adão. E ele disse lá na epístola de aos Efésios, no seu capítulo 5, versículo 22: vós mulheres, sujeitai-vos aos vossos maridos, como se sujeita ao próprio Senhor. Porque, da mesma forma que Cristo, versículo 23 do mesmo Efésios 5, 22, para a mulher sujeitar vosso marido como se sujeita ao Senhor. Aí vem em versículo 23: como assim Cristo é cabeça da igreja, o homem é o cabeça da mulher. Ou seja, não é para a mulher tomar a frente do marido, não é para a mulher querer ser o macho, o dono da casa, a dona da casa, e passar na frente do seu marido e respeitar, não, mas é sim para se sujeitar ao seu marido, porque é o marido que é o cabeça da casa. Glória a Deus, aleluia. Mas e se ele não for evangélico, ele continua sendo cabeça? Não é para ser cristão, porque quem vai deixar de ser o cabeça não foi a ordem da palavra do Senhor. Não disse servo do Senhor, disse o varão, o homem é o cabeça da casa. Oh, glória. É claro. Glória a Deus. Às vezes o inimigo usa ele, dependendo de quem for, ou afastado. Tem certas coisas que tem um limite, né? Com certeza não podemos querer agradar mais ao marido e desagradar os olhos do Senhor. Mas é de acordo. É você respeitar, se sujeitar ao seu marido. Eita glória, aleluia. E ele já tinha dado ordem para Adão: Adão, de todos os frutos que você quiser comer, pode comer. Porém, da árvore da vida, tem a árvore da vida, mas não coma da árvore que tem a ciência do bem e do mal. Desta você não come, come de tudo que você quiser, de todas as árvores, menos dessa, da árvore da ciência do bem e do mal. Mas tem um detalhe, irmão. Tem um simples detalhe, que Deus, a palavra vai te dizer, que Deus criou o paraíso. Olha bem, Deus criou o paraíso, depois criou o jardim do Éden e pôs dentro do paraíso. Aí depois Deus criou o homem e botou o homem dentro do jardim do Éden que estava no paraíso. Mas calma aí, Deus poderia muito bem botar o homem, Adão no caso, em um lugar mais afastado, num lugar que ele não teria acesso à árvore do bem, da ciência do bem e do mal. Mas não, ele põe o homem com o jardim do Éden já preparado, pega o homem, tira de onde que está, aí está escrito, irmão. Ele bota lá no jardim do Éden, como se o próprio Deus estivesse jogando ele na armadilha, entre aspas, a se dizer. Por quê? Porque Deus já sabia que Eva iria cair e Adão também. Aleluia, Jesus. Sabe o que é isso, irmão? O Espírito Santo apareceu em nossos corações. É Deus mostrando que a intenção dele era que não viesse a existir morte material. Porque se Adão e Eva não tivessem pecado, com certeza, aqui na terra já seria a nossa vida eterna.
Por quê? Porque não teria necessidade de nós pagar o preço, de nós resistir ao diabo, às tentações, para poder sermos galardoado a salvação, a coroa da vida. Mas isso tudo necessário para que devemos ser salvos. Mas se Adão e Eva não tivessem pecado, creio que aqui seria a nossa vida eterna, seríamos imortal aqui na terra. Mas Deus já tinha um propósito, já estava tudo nos projetos de Deus. Deus permitiu. Poderia impedir, mas impediu. Mas não impediu e permitiu que Eva viesse cair e também trazer Adão a cair também. Sabe para quê? Para nós ter a plena ciência que nós somos carnes, Oh, glória. que nós somos falhos, que nós somos totalmente dependentes de Deus, nós não somos perfeitos. Ele diz: sede perfeito como eu sou perfeito. Sim, é para nós lutar para ser perfeito, mas não conseguimos ser 100% perfeito. Já pecamos, irmão, ao pensar, só de pensar uma malícia. Ninguém contempla, é homem de Deus, pregador da palavra, tem compromisso com consagração, mulher de oração, mulher de Deus. Nós olhamos a aparência, olhamos a carcaça, mas só Deus olha o coração, irmão. Só de pensar algo, só de ter mágoa no coração, já pecamos. Só de desejar a mulher do próximo, cobiçar, já pecamos. Pecamos nas intenções do pensamento, e Deus quis mostrar para nós, com essa permissão da queda de Eva e Adão, para mostrar para nós que nós somos pecadores. Deus, aleluia! Sabe para quê? Para não haver motivo de a pessoa dizer: eu sou santarrão. Aí muito dizem, né? Eu não tenho pecado. Pecado não entra no céu. Realmente, pecado não entra no céu. Mas para que não é pecador, que não peca, já está pecando só de falar isso, porque isso é uma mentira. Biblicamente dizendo, a palavra para te dizer na Epístola de João, capítulo 1, se não for a memória, versículo 8: aquele que diz que não tem pecado, já está pecando e torna-se como mentiroso. Não é o Evangelho jogando direto, é a palavra de Deus, irmão. Não podemos dizer que somos mais santos do que irmão fulano A, do que ciclana B. Ninguém é melhor do que o seu próximo, não, irmão. Nós temos que fazer como o menor, temos que nos humilhar na presença do Senhor. Não é querer pecado maior do que o próximo, querer se aparecer mais do que fulano, do que ciclano, não. Mas é se humilhar na presença do Senhor e dizer: Senhor, sozinho eu não consigo, eu sou totalmente dependente do Senhor. Se o Senhor não me ajudar, eu vou cair. Eu preciso do teu refúgio, eu preciso da tua ajuda, eu preciso do reforço do Senhor. Deus seja. É descer, é se humilhar na presença do Senhor. Aí vai lá Eva, passando perto das árvores. Aí olha para a árvore da ciência do bem e do mal. Aí vem o diabo na formação de cobra, de serpente. Deus falou isso para vocês, né? Que se comesse do fruto da árvore da ciência do bem e do mal, vocês iriam morrer na hora. Mas aí ela foi disse sim, o Senhor deu uma ordem, não foi um pedido, Ele deu uma ordem para não comer, porque senão nós vamos morrer. Aí a serpente astuta, né? O diabo: não, mas é mentira dele, porque ele sabe que quando vocês comerem, vocês vão ser igual a ele, vão ter ciência do bem e do mal e vão viver para sempre. Um pequeno detalhe: antes, Deus disse, foi até lido de capítulo 2, versículo 17 desse Gênesis, que Deus deu na ordem para Adão. Percebam bem, podemos analisar e perceber esse pequeno detalhe. Ele disse para Adão: pode comer de todos os frutos, mas não coma da árvore da ciência do bem e do mal, porque no dia, olha só, irmão, no dia, língua portuguesa, no dia que dela comerdes, certamente morrerás. Já disse certamente, não disse simplesmente você vai morrer, morrerás, não, certamente, ou seja, certamente significa algo certeiro, algo que não tem sombra de dúvidas, é algo que tenha plena certeza daquilo. No dia que comerdes do fruto da árvore da ciência do bem e do mal, certamente, sem sombra de dúvidas, certamente morrerás. Aí vem um detalhe: a Eva
comeu do fruto, caiu no lábio da serpente. Pegou do fruto e levou para Adão. Adão comeu do fruto. E o detalhe: Adão, o Senhor veio procurar Adão. Adão, onde estás? E Adão estava se escondendo. Aí depois foi até Eva e a serpente, e assim voltou, dando consequência para ambos, os três. Mas espera aí. E depois disso ainda, Adão e Eva tiveram filhos, Caim, Abel, Sete e outros filhos, e não morreu. Até então, por um período. Aí pensamos assim: então Deus pegou mentira, porque Adão e Eva comeram do fruto e prosseguiu com a sua vida, mesmo pagando consequência por aquela desobediência. Ele teve que sofrer, trabalhar no suor do teu rosto, banhar o teu pão no suor do teu rosto. Eva teve dor de parto e teve filhos ainda. Então pegou mentira, Deus pegou mentira. Porque ele disse que no dia que Adão, contando com Eva também, comesse daquele fruto da ciência do mal e do bem e do mal, certamente morreria naquele dia. Mas comeram e não morreram. A Bíblia não é para ser distorcida, ela é bem clara. Aí podemos entender na carta da revelação de Apocalipse, capítulo 3, há uma tal igreja, não recordo o meu nome, se o irmão Mandinho lembrar, puder ajudar por gentileza, que a qual dentre as 7 cartas para as 7 igrejas, aos 7 anjos dos 7 cartiçais, que é os 7 pastores para as 7 igrejas, uma delas, ele diz que, não fala a memória, Filadélfia ou Laodiceia, mas provável Laodiceia. Filadélfia teve mais vantagem dentre as outras. Aí ele disse que a situação dessa tal igreja, de Apocalipse capítulo 3, versículo 1, ele disse no começo: eu conheço as tuas obras, que é assim, assim, assado, e prosseguiu dizendo que tem nome de que vives, mas está morto. Então a palavra que Deus disse para Adão, que se comesse no dia, aquele fruto ele iria morrer, se cumpriu sim, mas Adão continuou vivo. Se cumpriu uma morte espiritual. Ele não morreu carnal, mas ele morreu espiritual. E esta é a consequência da rebeldia. Esta é a consequência da desobediência. A morte espiritual. Quando você desobedece à palavra do Senhor, do momento que você peca, você até prega em pecado, mas não é a mesma coisa. Você até louva no pecado, mas não é a mesma coisa. Além dos ouvintes se sentir vazio, você também se sente vazio. Porque quando prega com santidade, você prega com autoridade e ousadia. Mas quando você prega no pecado, a tua consciência te condena, irmão. Não é de igual forma tal igreja que estava de Apocalipse capítulo 3, versículo 1, tem nome de que vives, diz que é homem de Deus, diz que é mulher de Deus, mas na área espiritual está morto. Diz que é mulher de oração, mas está morto na área espiritual. Diz que sobe monte, diz que desce monte, que ora nas madrugadas, mas está morto na área espiritual. Rapaz, irmão, revela até CPF, revela número de identidade, revela até a casa que você mora, com detalhes, com tudo que há nele, até revela, mas está morto na área espiritual. Não adianta, é perca de tempo. Glória. Aí o Senhor tira a satisfação: Adão, onde estás? Senhor, estou aqui. Porventura, por que está escondido? Porventura comete da árvore que eu ordenei para não comer? Sim, Senhor. Deus chega, irmão. Outro detalhe, chamando Adão. Ou seja, tirando satisfação com Adão, e creio que era para dar, através do diálogo, dar uma oportunidade para Adão. Ele chega para Adão, tentar ser o mais claro possível. Porventura comete do fruto que eu ordenei não comer? Ele disse: sim, Senhor, comi. Aí vi que o Senhor estava presente, me senti envergonhado e percebi que estava nu e me escondi. Adão poderia se reconhecer, irmão. Creio que Deus iria perdoar com certeza. Glória. Senhor, eu pequei, o Senhor me perdoa, Senhor, comi do fruto sim, Senhor, eu errei. Mas não, ainda botou culpa em Deus. Foi a mulher que tu me deste.
botou culpa no próprio Deus. Foi a mulher que tu me deste. Automaticamente colocando culpa nela também. Tirando a sua culpa, jogando a culpa em Deus, foi a mulher que tu me deste, a culpa é dela. Primeiramente do Senhor que me deu ela, a culpa é dela que deu ouvido à serpente. Adão não aproveitou para se arrepender e se consertar naquele diálogo. Aí Deus tira a direção da oportunidade de Adão e direciona a Eva. E aí, Eva, por que você fez isso? Aí a Eva também, que não quis se reconhecer, assumir seu próprio erro. Ah, Senhor, foi a serpente que me enganou. Aí a serpente não tinha mais jeito de levar para o diabo. Aí veio ao contrário, veio na serpente. Serpente, você vai ter consequência. Que haverá inimizade entre você e a mulher. E ela pisará no calcanhar na sua cabeça. E lá na frente já começa a revelação que lá na frente o Salvador que virá sobre a terra irá pisar na sua cabeça. Glória, aleluia. Aleluia. Aí vem o contrário, a consequência. Primeiro a satisfação. Adão não se reconheceu, jogou culpa na Eva. Vamos na Eva. A Eva não se reconheceu, foi e jogou culpa na serpente. Aí vem o contrário. A serpente teve a consequência. Não haverá inimizade entre você e a mulher. Estará no calcanhar na sua cabeça. Aí veio na Eva. Eva, você terá dor de parto. Então quando a mulher vai na sua gestação, no proceder da sua gravidez, quando o menino vai nascer, ou a menina, tem aquela dor, né? Por causa da culpa da Eva. Aleluia. Creio que não haveria dor se eles não tivessem pecado. Você vai ter dor de parto. Aí veio para Adão, você vai comer do suor do teu rosto. E para o pó que vocês vieram, que você veio, para o pó voltarás. Ou seja, consequência. Porque se não tivesse pecado, seria eternamente. Mas como consequência, vai voltar para o pó que você veio. Oh, glória, aleluia. Aí o Espírito Santo não sai da recordância, não estava com essa expectativa, mas o Senhor sabe de todas as coisas. Aí vem Eclesiastes, capítulo 12, versículo 7, na determinação. O pó volte à terra que o deu, e o Espírito, ou melhor, o pó volte à terra como era, e o Espírito volte a Deus que o deu. Mas para aí, temos três conjuntos: Espírito, alma e corpo. Já deu determinação apenas de duas, faltou uma. O pó, que no caso é a nossa casa, nosso corpo, já tem a determinação certa. Vai para o pó da terra, para o chão de onde que veio. E o Espírito, que é o fôlego de vida, volte a Deus que o deu. E a alma? Não teve determinação para a alma. Por quê? Porque a determinação da alma não depende somente de Deus, depende de você, depende de mim. O pó da terra já vai para a terra, vai voltar para a terra. O Espírito vai voltar a Deus. Não citou sobre a alma, porque a questão da alma, se vai para o céu, para o inferno, depende de mim, depende de você. Prosseguindo, Adão e Eva não aproveitaram a oportunidade do diálogo que Deus concedeu. Jogaram a culpa um no outro. Vivemos no meio de uma nova geração em que quantos são assim, erra, peca e sempre quer colocar a culpa no próximo. Ah, Senhor, foi a vizinha que me perturbou, ela que me fez sair da bênção. Ei, devemos se reconhecer e assumir os seus próprios erros. Ah, mas a pessoa me apurrinhou, me perturbou e eu tive que soltar o palavrão. Ei, ninguém te obrigou a pecar, ninguém te obrigou a desagradar o Santo dos Outros, o Espírito Santo do Senhor. Você erra porque você quer, você peca porque você quer. Não é para colocar a culpa em um e outro, é para assumir seu próprio erro. Senhor, foi eu que pequei, o inimigo se levantou, mas ele não me obrigou a sair da bênção. Eu saí porque eu quis, então me perdoa, Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Aí apóstolo Paulo, já terminando, bem disse em uma das suas epístolas, se não falar memória em Romanos, por um Adão, pelo velho Adão, veio o pecado no mundo, mas pelo novo Adão veio a salvação. Pelo velho Adão abundou o pecado, mas pelo novo Adão, que é Jesus,
superabundou a graça. Aonde pelo velho Adão veio o pecado, abundou o pecado, pelo novo Adão superabundou a graça. Pelo homem veio o pecado, pelo homem veio a rebeldia, pelo homem, pelo Adão veio a desobediência, mas pelo outro Adão, que é o novo Adão, veio a reconciliação, veio a santidade, veio a renúncia, veio a nova oportunidade, pela graça de lutarmos pela nossa salvação. Que venhamos aproveitar, irmão, a cada oportunidade que o Senhor tem nos concedido, porque não é para qualquer um. Venhamos aproveitar esse fôlego de vida, que é a qual respiramos, a cada abrir de olhos, a cada respirar de fôlego de vida, a cada oportunidade de estarmos com o nosso corpo em perfeita condição física, já é uma grande oportunidade para nós se aprimorar na presença do Senhor. Porque quantos que infelizmente desceram a óbito sem Jesus, sem o direito da salvação. Mas nós estamos acordados, estamos acordando a cada manhã, ou a cada tarde, a cada noite, madrugada, dependendo do turno, respirando com esse fôlego de vida. Saiba que já é uma grande oportunidade que o Senhor está te concedendo, me concedendo, para nós lutar cada vez mais contra o pecado e lutarmos pela nossa salvação. Assim agradece aí pela oportunidade em nome de Jesus.